dia 7 de agosto de 2021. Então nós vamos continuar aqui o nosso estudo. Estamos no capítulo 3. Estamos concluindo já o capítulo 3, né? Retira-te daqui, Satanás, que é o capítulo do livro A Realização da Unidade de Joel Solomon Goldsmith. É um livro que faz uma transição do metafísico, do conceito de conhecimento metafísico para o místico. Então é um livro, é um compilado de palestras e das cartas de 1964 que Joel enviava para seus alunos e os tapes de palestras, né? Algumas palestras em classes fechadas que a Lorraine reuniu e editou todo o material e compilou neste espetacular livro. Vocês viram que existe um paradigma, uma situação arquetípica. Quando se fala no nome de Jesus, petrifica, fica tudo gelado, ninguém fala nada, há um silêncio total e mortal quando se fala no nome Jesus. Não se pode falar no nome Jesus. Isso deixa as pessoas paralisadas. As pessoas ficam paralisadas, as pessoas... nasce dentro das pessoas uma resistência tamanha e brutal resistência que as pessoas não têm força para falar e reagir. E isso, gente, é mais do que comprovado essa situação arquetípica que eu estou dizendo. Então, eu vou começar aqui a instigar dentro deste vídeo o quanto você realmente ama a Deus. Porque se nós não seguirmos a Jesus, ou se nós não deglutirmos a palavra Jesus, se nós resistirmos à palavra Jesus, ou tivermos algo que nos paralisa quando a gente ouve a palavra Jesus, aí a gente tem uma escolha. E isso está sendo emanado inconscientemente dentro deste planeta. Para vocês verem o tamanho do problema. E agora, justamente por causa disto, que nós vamos... O estudo a seguir vai ser o Evangelho de Marta. Vai ser o Evangelho de Marta dentro deste canal aqui. E essa intuição chegou agora há pouco em nossa meditação. Por quê? Porque está havendo, gente, uma resistência brutal contra o mestre. E qual é a essência dos ensinamentos do Caminho Infinito de Joel Solomon Goldsmith? Qual é a essência dos ensinamentos de Joel? Mary Baker Eddy, Buda, Lao Tzu, todos os que vieram. E por último que veio o próprio passar aqui, o próprio. Então, só para lembrar, viu? Para lembrar, não é para mexer com o brilho de vocês, não é para deixar vocês mais desesperançosos, nada disso. É para a gente fazer uma investigação interna, porque muito tempo eu estou meditando sobre isso. Porque quando a gente fala em Jesus, há uma petrificação no ar, fica congelado. É a mesma coisa que nós formos falar de sexo, fica gelado. Paralisa, a energia paralisa, fica assim. E aí a gente começa a notar que cada um ainda tem... Bom, cada um de nós ainda temos resistência em ser falado de Jesus. Alguns um pouco menos, outros um pouco mais. Alguns que passaram catarses extremas estão deglutindo a palavra Jesus e estão sentindo o quanto importante ele foi, o quanto de ensinamento ele deixou para nossas vivências práticas dia a dia, para o reino ser habitado, o reino do céu ser habitado dentro desta matéria aqui. E lógico, né, gente? Quem assiste, quem estuda os vídeos do professor do Hélio Couto, sabe que o
o quanto ele tem batido nesta tecla e perguntando assim: as pessoas conhecem, sabem o que é um átomo? Não mal sabem o que é um átomo. Então, é realmente assim, é um pouco, é no viés desses estudos do Joel que as pessoas tratam como uma religião, que elas vão ajoelhar, que elas vão orar, que elas vão contemplar ali, implorar a presença. A presença já existe, a presença já é, a presença é tudo que nós somos, pois nós ainda estamos dormindo, meus irmãos. Todos nós que estamos aqui nesta terceira dimensão, alguns que estão acordando, tentando passar um conhecimento impraticável, porque a gente sabe como é difícil praticar os ensinamentos de Jesus, então eu vou falar nele aqui. Hoje, pouco menos de Joel, nós vamos ler Joel, mas vamos falar de Jesus. O quanto é difícil praticar o que ele deixou, seguir o Mestre. Seguimos aqui então no subtítulo onde nós paramos, a gente parou no meio do parágrafo aqui, eu já deixei marcado para recomeçar. A cura vem através da realização dos princípios da impersonalização e da enadificação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão aqueles que edificam. Nadificação, impersonalização. E quem é que edifica? Quem é que já está sobre a rocha sólida? Vamos lá. Então, o que quer dizer dessas duas qualidades malignas? Então, antes disso, isso é uma pergunta, tá? Antes disso, no parágrafo de cima tem: a criação começa no invisível. Toda a criação, por isso que eu perguntei, o que é um átomo? Que é o tijolinho que constrói essa realidade. E aqui está, para comprovar para vocês, como a abstração ela é casada de uma intuição, vem aqui, ó, a criação começa no invisível. Invisível é o manifesto. Tem sua origem em Deus, porque Deus é o princípio criativo de toda a vida e, portanto, Deus é o único Pai, e é somente de Deus que as qualidades individuais podem fluir. No parágrafo seguinte, como nós já lemos aqui, então, o que quer dizer dessas qualidades malignas? Elas pertencem a essa mente carnal que não é mente. Reconhecendo-as como mente carnal, elas são anuladas na medida em que você as planta em um homem. Na medida em que você culpa sua mãe e seu pai, você está personalizando-as. Você tem que remover a crença em características herdadas dos pais, avós e bisavós. Você tem que parar de acreditar que esta pessoa é assim devido a certas características nacionalistas, raciais ou religiosas, porque todas estas características provêm da mesma fonte, elas emanam da mesma mente carnal, e porque sua substância é a mente carnal, elas não são poder, não são presença, não são substância, não são lei. Alguns dos males que você encontrar lhe aparecerão como formas, que você pode não reconhecer pelo que são, e você pode esquecer que estas também devem ser rebaixadas à mente carnal, onde podem ser nadificadas ou impersonalizadas. Em meus 30 anos de trabalho de cura, tive os mesmos problemas que qualquer outro praticante. Descobri que talvez você também tenha descoberto que existem certas doenças que não se rendem prontamente. Entretanto, um único caso que é chamado de incurável é realmente incurável. O que o Joel quer dizer aqui? Que quando existe uma doença incurável e quando o praticante ele faz um trabalho, tá? Porque na consciência do praticante, o praticante vive numa consciência espiritual. E ali não há doença incurável, mas a crença do receptor desta energia, ou seja, da pessoa que pede a cura, a crença nela de que a doença é incurável, manifesta-se como uma doença incurável. Vocês viram que tudo é a crença, tudo é a crença na mente carnal, nos pensamentos que já norteiam este mundo, nos pensamentos que estão nas nossas mentes diariamente. Não há nada impossível
uma vez que você compreende a natureza de Deus e conhece verdadeiramente a natureza do erro como um nada impessoal. Mas você tem de estar disposto a aceitar este princípio até que possa demonstrá-lo. Novamente, lembre-se que não é porque o mal é o nada que ele pode ser anulado. É somente na proporção em que você pode atingir a consciência de seu nada que você pode provar seu não poder. Se o nada do mal pudesse removê-lo, já teria sido removido porque ele é um nada. Mas o seu nada não o removerá. É necessária a consciência iluminada de um indivíduo. É necessária a consciência espiritual dedicada de um indivíduo. E é por isso que nesta era existem tão poucos curadores capazes de fazer as maiores obras. Qualquer pessoa poderia fazê-lo se dedicasse sua vida a este trabalho, se pudesse abandonar outras responsabilidades e se dedicar ao estudo e à meditação, até que sua natureza espiritual evolua, tanto que o mal desapareceria automaticamente com a sua aproximação. Então, gente, a menos que nós abandonamos todas as nossas crenças em um mundo material, todas as nossas dependências do mundo material e nos focarmos em meditação, estudo, tá? Não é assim, ó. Eu já falei isso, né? É dedicar 100% à palavra, mas, Roberto, eu vou largar meu trabalho, eu vou parar de ganhar, de me sustentar. Como é que vai ser minha vida se eu viver só de estudo, só de meditação? Gente, nós precisamos dar um cheque em branco para Deus, assinar esse cheque em branco. Não foi dito em um versículo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que tendes de comer, de beber e de vestir. Vosso Pai bem sabe que vos precisei destas coisas. Buscar antes o reino dos céus. Claro que tem outras coisinhas antes, né? Tem o corvo que se alimenta, tem os pássaros, tem o lírio, mas buscai o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado por acréscimo. Se você tem um trabalho, você está trabalhando, então você está trabalhando, mas você pode dedicar a maior parte do seu tempo em estudo e meditação. Tá? Começar já a soltar as coisas deste mundo. A soltar. À medida do tempo que nós vamos estudando e nos aprimorando, a gente vai soltando cada... E é difícil, viu, gente? Porque primeiro a gente tem que curar as nossas feridas, tudo aquilo que a gente acredita, aqueles sentimentos que a gente tem que nos impedem de nós avançarmos, evoluirmos ou aumentar a frequência. Porque somente com o amor incondicional a gente aumenta a frequência. Então, e o que tem ali que não nos deixa aumentar a frequência? Inveja, rancor, mágoa, sentimentos, todos os paradigmas que nos impedem de dar um salto de consciência. Então, precisamos trabalhar, meditar, estudar a maior parte do tempo para a gente começar a colocar esses ensinamentos na consciência, para a gente começar a curar cada ferida nossa, a cura pelo Espírito. Começar a dar um cheque em branco, assinar esse cheque em branco para Deus e deixar que Deus possa atuar em nossa vida, porque nós não temos vida. Nós temos que agradecer e dar 1001 graças ao Pai por estarmos aqui nesta terceira dimensão, por termos a oportunidade de estar encarnados em um corpo humano, tendo um grau de consciência evolutiva, estando já com o pé na iluminação, porque conhecendo esses conhecimentos, praticando, nós já estamos com o pé na iluminação. Porém, estamos iluminados? Não, mas estamos no caminho. Todo aquele que conhece a verdade e começa a praticar, ele está no caminho. Portanto, paciência, cada um vai ter, como diz, né? Cada um tem o seu tempo, mas o seu tempo é refletido por dedicação e devoção a esses conteúdos e a esses estudos. Pode haver milhões de centenas de milhões de pessoas que podem ser curadores de grande sucesso, mas é uma vida de dedicação. O desenvolvimento da consciência curativa não pode ser feito no tempo livre de cada um. Sim, é claro, a cura de constipações, gripe ou uma coisinha menor, isso pode ser feito, mas para se tornar parte de um ministério mundial de cura e abrir o resto deste mundo, a visão de viver em Deus deve surgir da sociedade deve surgir da sociedade. Um grupo de pessoas que desejam tanto a Deus e querem tanto trazer o governo de Deus à Terra, que
que se dediquem a este objetivo dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por dia. O professor Hélio Couto fala sempre disso. Através da mesa. Outro subtítulo que é o final da carta. Você notará que cada mês o caminho infinito está sendo cada vez mais reconhecido pelo mundo religioso e educacional. E por causa disso, inevitavelmente você será chamado a explicar qual é a contribuição do caminho infinito para o mundo. Você, portanto, deve estar claro que o caminho infinito revela isso. Há uma consciência transcendental disponível ao homem aqui e agora. Então há uma consciência transcendental que transcende este mundo disponível aqui e agora para nós, que quando alcançada resulta no morrer diariamente. Paulo disse, eu morro diariamente. Do velho homem e no renascimento do novo homem, o Filho de Deus. Esta consciência transcendental e espiritual é o poder da graça na experiência do homem, libertando-se da lei e estabelecendo sua vida sobre a graça. O iluminado caminha sem medo pela graça. Frase do livro Caminho Infinito, Joel Salomon Goldsmith. Existem princípios da vida pelos quais esta consciência elevada é alcançada. Através do discernimento espiritual, agora é possível a natureza de Deus como consciência individual. É revelada o reino de Deus e o segredo do poder espiritual. Se tudo isso não estiver claro para você, comece imediatamente um estudo sério de A Vida Contemplativa. Então aqui Joel vai dar um tópico de estudo, tá? A Vida Contemplativa, que é o livro dele, e dos seguintes capítulos. Um parêntese na eternidade, a realidade e ilusão, a natureza do poder espiritual e vivendo acima dos pares de opostos. Então aqui Joel dá uma receita de um estudo sério para você começar, né? A Vida Contemplativa, que é o livro, e dos seguintes capítulos, um parênteses para a eternidade, realidade e ilusão, a natureza do poder espiritual e vivendo acima dos pares de opostos. Tá? 2 livros, Vida Contemplativa e em um parênteses para a eternidade. 2 livros, tá? 11 e 12, ambos os livros de Joel Goldsmith, são os 2 livros de Joel. Se você não pode passar toda a sua vida recebendo, mas deve esperar ser chamado a dar, e você não pode dar mais do que compreende, o que você compreende do caminho infinito? É a medida de sua demonstração de harmonia espiritual, da graça que recebestes, da graça, de graça. Daí, então assim, gente, o mínimo que a gente está recebendo sobre a graça, sobre todos os problemas de nossa vida, quando nós começamos a praticar esses ensinamentos de Joel, nós estávamos numa, digamos assim, numa lama total, né? E aí a gente vai harmonizando internamente e as coisas vão acontecendo conforme a nossa devoção e dedicação desses estudos. Porém, nós temos que remover de nossa consciência, ou seja, fazer a limpeza de tudo aquilo que a gente tem para ser manifestado, para ser trabalhado e elaborado, para a gente seguir nesse caminho recebendo a graça, a dádiva do Pai, pois o Pai nunca nos abandonará e nunca nos deixará. Então, o 4 ponto aqui, ó, não é. O segredo de encontrar o erro só um pouquinho aqui, gente. Então, ali o 4 não é, já é o início do capítulo 4 do livro. Então, através da mesa, então foi pontos bem específicos aqui que o Joel denominou, tá? Sobre os conteúdos do caminho infinito, das práticas diárias, das meditações contemplativas que Joel fala e ensina, da impersonalização do erro, e aqui Joel deixou 2 livros para estudo sério, que é a Vida Contemplativa, né, de A Vida Contemplativa, que é o nome deste canal aqui, e dos seguintes capítulos, um parêntese para a eternidade, realização,
Dos seguintes capítulos em Um Parênteses na Eternidade, que é o outro livro de Joel, né? Realidade e Ilusão, Natureza do Poder Espiritual e Vivendo Acima dos Pares de Opostos. Então aqui ele dá 2 livros para serem estudados e os capítulos deste livro. Vida Contemplativa é o livro todo e Um Parênteses na Eternidade, tá? Esses 2 capítulos, Realidade e Ilusão e a Natureza do Poder Espiritual e Vivendo Acima dos Pares de Opostos. 3 capítulos. Desculpa, são 3 capítulos, tá? Então, graça, recebendo graças, né, gente? O que a gente começa a receber? A gente primeiro, quando a gente entra num estudo desse, a gente acaba não entendendo questões metafísicas. E nós... então encerramos aqui o capítulo 3, tá? Então nós encerramos aqui o capítulo 3 e vamos começar o capítulo 4 na aula que vem, tá? Não é. Então vamos começar o capítulo 4, não é. Então, continuando aqui, então nós iniciamos esses estudos não compreendendo muita coisa, assim, não entendendo, eu também não entendia, como assim nós precisamos largar esse mundo material, que esse mundo não é de Deus, mas se as coisas acontecem nesse mundo, estão sempre acontecendo, o porquê, né? Então a gente, quando começa a estudar, a gente começa a compreender que a gente está sendo manipulado, somos marionetes de uma mente carnal, de um braço de carne que está nos manipulando, que está passando essa ilusão, esse vidro embaçado da vida. Que a gente não consegue enxergar além disso porque a gente está sendo manipulado pelas circunstâncias, ocasiões, sentimentos não mal curados que a gente tem por traumas, feridas do ego, contextos de sombras psicológicas. Tudo isso é um fardo dentro da nossa mochila que pesa em nossas costas. E quando a gente começa a estudar Joel, quando a gente começa a entrar de fato de cabeça nos estudos do Caminho Infinito, quando a gente começa a entrar de cabeça nos estudos do professor Hélio Couto, dos livros que ele explica, ele fala de ciência mecânica quântica e relacionado aos assuntos também de Joel Goldsmith, quando a gente começa a estudar, a gente começa a abrir, a gente começa a expandir a consciência. E a gente começa a expandir a consciência do seguinte fato de que a gente começa a analisar os nossos pensamentos. O que a gente está pensando e sentindo. Porque quando a gente começa a estudar, a gente não sabe como a gente manifesta as coisas que acontecem em nossa vida, porque a gente está sendo totalmente manipulado, totalmente enfurnado dentro da Matrix. Por isso que eu falei no início deste vídeo que toda vez que se fala em nome de Jesus, a energia gela, congela, petrifica, porque Jesus veio para realmente mudar o paradigma deste planeta. E tudo que Jesus deixou, mais tarde em 1900, foi aberto de uma forma de estudo, né, e de aprimoramento neste celular, que aqui eu estou gravando este vídeo, no seu celular, na sua televisão LED, aquela controle remoto, tudo essas coisas que nós usamos, bilhetes, tem que a gente pode, cartão magnético, tudo, por causa da mecânica quântica. E aí, gente, como que fica agora isso? Jesus já tinha falado isso aí há 2000 anos atrás. As parábolas de Jesus, se falar uma por uma das palavras de Jesus, e aqui já vou dar uma dica para vocês que estudam o professor Hélio Couto, os ressonantes, comprarem aquele vídeo Evangelho Trabalho. Ali o professor fala versículo por versículo e explica versículo por versículo. Aquele vídeo ali é sensacional. Por quê? Porque ele faz uma alusão sobre a nossa condição de vida agora. Foi gravado em 2019, há 2 anos atrás. E até agora nada. Como é difícil de se mudar, como é difícil das pessoas seguirem, como é difícil entender o que Joel, o que o professor Hélio Couto, o que Buda, Lao Tzu, o grande mestre, estão passando para nós nas entrelinhas. Tão o apego, né, na matéria, né, gente? A gente foi criado dentro dessa condição aqui. Então nós temos um apego tão grande dentro da matéria, tão grande,
que a morte acaba sendo uma coisa terrível para todos, mas precisamos morrer todos os dias para essa condição de apego à matéria. Porque vocês pensam bem, tudo que é material é transitório. Tudo que é material envelhece, tem que ser comprado novo e fica aquela roda de samsara em nossa vida, tá? Relacionamentos se vão e vem outros relacionamentos, a questão de estar feliz e não estar feliz, a questão que sempre tem algo que nos aborrece em nossa vida, que nos deixa chateados, Então tudo isso é transitório. Por quê? Porque existe um apego dentro deste mundo aqui. A gente precisa de elogio das pessoas para a gente poder ter um ego que está satisfeito. A gente precisa se mostrar, ser famoso, por exemplo, ter reconhecimento. Então tudo isso, meus irmãos, tudo isso é apego à matéria. Tudo isso é apego a este mundo aqui. Porque Jesus mesmo falou, por que você não desce daí? O guarda falou para ele, desce da cruz, e por que você não desce daí, chama os seus anjos para descer daí? Por que você não se solta daí? E ele falou, se você é tão poderoso assim, ele falou, meu reino não é deste mundo. Porque no meu mundo, estas pedras aqui se transformariam em anjos. Tudo não é feito de átomo, tudo não é energia. Uma pedra tem consciência também. É isso que Jesus quis explicar. Que uma pedra tem consciência, que tudo é consciência. Porém, nós estamos parados ainda no São Tomé, né? Nós precisamos ver para quê. Principalmente, meus irmãos, infelizmente é isso. Por isso que vai demorar milênios e milênios. E nós, sabendo disso, que nos foi revelado em meditação isso, que era para nós continuarmos a gravar vídeos aqui, para nós continuarmos o nosso trabalho, independentemente do que acontece. Isso vai ficar gravado, vai ficar na internet rodando, vai servir para a ajuda de algumas pessoas, tá? Então, como o grupo lá, vou dar um exemplo do nosso grupo de estudo. Está sendo formado um grupo de estudo, tem pessoas lá neste grupo de estudo, tá? Então vou deixar o link abaixo deste vídeo também do grupo nosso de estudo, tá? Então o grupo está sendo formado, hoje, não é amanhã, é hoje às 19 horas, nós temos um encontro pelo Zoom, tá? E esse encontro vai ser ao vivo, tá? Nós vamos entrar ao vivo pelo Zoom às 19 horas, já convido a todos vocês que forem assistir esse vídeo, entrarem no grupo pelo link, e já estarem ao vivo lá, porque lá nós vamos falar como que vai proceder os estudos, como que vai ser este grupo, tá? Então, é um grupo que, assim, não é um grupo que vai ser postado coisas toda hora. Então, as pessoas não estão interagindo muito lá. Eu coloquei algumas coisas, alguns avisos, né? As pessoas, então, estão ali, estão recebendo, tá? Então, esse grupo vai ser fechado. Só nós vamos publicar. Vai ser publicado coisas relacionadas a estudo, trabalhos, questões sobre o que foi estudado. Cada aula vai ser revisada em matéria de perguntas e elaborações e tirar dúvidas. Tá? Então vai ser um estudo bem legal de se fazer, onde todos vão poder participar. Todos vão poder colocar ali as suas dúvidas, fazer exercício para solucionar as suas dúvidas. Vamos falar bastante também sobre meditação contemplativa. Vamos falar muitas coisas e principalmente ciência, né? Mecânica quântica. E por que não mudou nada até agora, de 2000 anos para cá? Então, meus irmãos, então o que nós vamos fazer, né? Cada um de nós aqui que está entrando de cabeça nisto, nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso com a centelha divina de cada um de nós. Então, quando nós começamos a conhecer a verdade e temos mínimos frutos, tá, gente? Não vou dizer assim, o Roberto foi agraciado. Nós temos mínimos frutos, nós estamos compreendendo a verdade, nós estamos praticando todos os dias meditações e estudos e leituras e estudo, meditação. Vai trabalhar, medita no intervalo, vai no banheiro, dá uma meditada, dá uma conscientizada que ali onde você está é solo sagrado, que Deus está ali com você. Situações corriqueiras que aparecem em nossas vidas, a gente começa, mesmo que isso afete um pouco o emocional,
a gente vai para o descanso. Vai para o descanso, isso é dissolvido lá no descanso. Lá no descanso é dissolvido isso. Por quê? Porque ainda existe muita coisa do paradigma materialista em nossa consciência. Pois Joel mesmo foi um professor disto quando ele estava iluminado, lá no seu escritório, caminhando de lado a lado à espera de um centavo. Por quê? E ele sentou, pai, por quê, pai? Por quê? Porque ainda existe coisas do paradigma materialista, coisas deste mundo em nossa consciência. Então, tudo que Joel experienciou e que trouxe para nós é um ensinamento para nós mesmos que estamos aqui, né? É um ensinamento que as pessoas que estão chegando a esses estudos aqui têm N áreas de atuações. Trabalham como empresários, trabalham na saúde, trabalham em N áreas. A Cynthia Albuquerque postou um vídeo recentemente falando sobre esse assunto, de trabalho lá relacionado aos ensinos do caminho infinito, tá? Pois eu falo o seguinte, gente, também sobre isso, que à medida do tempo que nós vamos, primeiro, nós vamos viver entre dois mundos. O mundo da consciência espiritual que está chegando, que nós estamos compreendendo o que é aquilo, e aí a gente tem esse conflito interno entre o espírito e a carne, por quê? Porque a carne não quer largar o osso. A carne ela é insistente, o ego ele não quer largar o osso. Você quer viver do lado de cá, mas você tem que estar totalmente aterrado aqui. E como é que faz? E aí a gente precisa praticar muito a teoria Zen budismo, que é soltar, soltar, soltar e descansar na presença do Espírito onipresente, amoroso e infinito, que é o vácuo quântico, Deus, Brahma, tudo que você quiser chamar, tem N nomes para saber disso. Então, nós vamos lá, fizemos um pranayama do yoga, fizemos uma respiração, meditações, alongamentos, vamos soltando porque isso vai mexendo com o ego vai causando resistências internas. Sempre tem alguma coisa que nos impossibilite de estudar, algum compromisso, e isso é do inconsciente que vai manifestando para você se afastar desse conhecimento. Então você já sabendo disso, vou acalmar a minha mente. E quando a gente começa a entrar dentro da meditação, começamos primeiro a contemplar versículos, que foi o nosso trabalho de semana passada. Dos 5 primeiros vídeos aqui deste estudo, está embutido ali o estudo dos versículos para aplicar em cada dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado são 6 versículos diferentes que ali entram para a nossa contemplação, para a gente poder entender que é no silêncio e no secreto que a gente começa a apaziguar os conflitos em nossa consciência. Não vai ser de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Certo, meus queridos? Então, ficamos por aqui hoje. Então, na próxima aula, começamos o capítulo 4, Não É. Muito obrigado. Então, vou deixar o link aqui do vídeo. No link do vídeo não, o link do canal, o link do grupo de estudos, tá? Que hoje a gente tem o nosso primeiro encontro às 19 horas, tá ok? Beijo grande para todos, paz do Cristo, obrigado.